Santo de Deus, sonde o seu coração, veja se há algum caminho mau. Que esse seja um momento de confissão, que seja um momento de rendição na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Oh, Deus. Senhor, Tu me sondas e conheces. Tu sabes quando me assento, quando me levanto. De longe Tu penetras os meus pensamentos. Antes mesmo que a palavra chegue aos meus lábios, o Senhor já a conhece. Por isso, nessa manhã, nós nos rendemos diante de Ti, Senhor. E declaramos que somos Teus. Declaramos, Senhor, que o nosso maior desejo é que o Teu Espírito venha, que a Tua palavra venha nos purificando. Se porventura há em nós algum caminho mau, que o Teu sangue possa nos livrar, nos purificar. Mas nós queremos nos apresentar com mãos limpas e coração puro na Tua presença. Porque sabemos que esse sangue já foi derramado por nós, que esse preço altíssimo foi pago para que fôssemos santificados, para que fôssemos chamados filhos de Deus. Oh, Senhor amado, nessa manhã, Deus, nós queremos declarar ao Espírito Santo de Deus que flua em nosso meio, conforme a Tua vontade. O nosso desejo é, Senhor, sermos cheios mais e mais da Tua presença, para que o Senhor derrame sobre nós esse óleo, para que o nosso cálice possa transbordar, para que as pessoas possam, ao passar perto de nós, perceber a Tua presença e não a nossa, Senhor. Que a gente possa diminuir muito, 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 para que o Senhor cresça em nós, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Menos, muito menos de nós e muito mais de Ti. Muito menos de nós e muito mais de Ti, Senhor. Tu és aquele que purifica a Tua noiva, Senhor. E Deus amado, que nessa manhã, que essa manhã seja manhã de queimar toda a palha, de queimar tudo aquilo que não é Teu, mas que permaneça tudo aquilo que é do Senhor em nós. Que essa igreja se levante cada vez mais com autoridade, com poder, com graça, para que a Tua palavra, os Teus sinais, os Teus prodígios e maravilhas possam seguir a estes que creem no Teu nome, Senhor. Porque Tu és Deus de geração em geração. Tu és Deus do início até o fim. Tu és o Alfa e o Ômega. E Tu estás no nosso meio. Por isso nós nos rendemos a Ti. Louvamos e adoramos o Teu nome em espírito e em verdade. Amém, Senhor. Amém. Quero te convidar a ficar de pé. E nós vamos entrar em louvor e adoração, cantando em cânticos, com alegria na presença do nosso Deus. Amém? Com as nossas palmas, vamos! Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em Tua
presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Eu sei que tem gente que não gosta, mas eu vou pedir, se você sentir liberdade, eu queria que você virasse para quem está perto de você aí e que você lembrasse o seu irmão. Sabe por que eu peço isso? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Amém? Então eu queria que você lembrasse o seu irmão que o amor de Deus é sobre a vida dele e esse amor jamais falha. Amém? Amém? Olímpia, o amor de Deus é sobre a sua vida e esse amor jamais falha. Aleluia. Deus é fiel, Deus é bom. A sua bondade, a sua misericórdia duram para sempre. Aleluia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer coisa alguma, porque eu sei quem está comigo. Eu sei que a sua vara e o seu cajado me consolam, e Ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aleluia. Hey, hey, oh, oh, oh. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, pois teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Não. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Difícil é o caminhar,
Nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Não, teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Não, teu amor não falha. Não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia. Sabe, queridos, quando a gente fala que todas as coisas cooperam para o nosso bem, isso não quer dizer que Deus vai fazer aquilo que eu desejo, porque muitas vezes o nosso coração é enganoso, e o evangelho não é para o singular, ele é para o coletivo. Então todas as coisas cooperam para o nosso bem, e por isso cooperam para o meu bem também. Mas eu quero te lembrar que a bênção do Senhor, como fala lá em Efésios, ela já foi derramada sobre nós. Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? E essa bênção, ela se estende sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, de geração em geração. Nós cremos nisso, nós profetizamos isso, nós andamos nisso. Amém? Aleluia, aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se
noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Amém.
Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, é de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, 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 amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, amém, sobre aqueles que o buscam, é sobre os seus filhos, aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Aleluia, aleluia, Senhor. Bom dia, graça e paz seja sobre sua vida, amém? Benção. A gente, como sempre, está muito alegre, né? Estamos aqui na casa do Senhor, em família, né? E num local que a gente tem liberdade, né? De chegar diante do nosso Deus e colocar diante dele os nossos desafios, as nossas lutas, né? Aquilo que tem
tentado roubar a nossa paz, né? Então, esse é o momento da gente lembrar das nossas lutas diárias aí, lembrar de alguém que você gostaria de estar colocando diante do altar de Deus, né? E pedindo a bênção do Senhor, lembrando que Ele está conosco, né? Como cantamos agora. Ele vai à nossa frente, Ele está no nosso lado. Mais do que isso, Ele está em nós, né? O Espírito Santo de Deus habita em nós, né? Então, esse é um privilégio, né? Que a gente, no dia a dia, nos ajuda a não esmorecer. Porque, às vezes, os desafios são maiores do que nós temos condição de enfrentar. Mas o nosso Deus luta as nossas lutas. Amém? Graças a Deus por isso, né? Então, que você ficasse de pé. E se tem alguém que você lembra nesse momento, coloque essa pessoa diante de Deus. Se tem algum desafio na sua vida também, que a gente faça isso, né? E nós temos muitas coisas a agradecer também, né? Não só a pedir. Graças a Deus, né? Até aqui o Senhor nos abençoou, cuidou de nós, né? Hoje a gente acordou, respirou, né? É o dom da vida, né? E às vezes a gente não agradece pelas pequenas coisas, né? E muitas vezes a gente só lembra delas quando é confrontado. Só lembra dessas pequenas coisas quando elas faltam, porque elas são naturais na nossa vida, né? Então, a gente tem que louvar a Deus por cada oportunidade dessa que Ele nos dá. Amém? Estamos também agradecendo pela cirurgia da Giovana, né? Que saiu bem, que a gente orou por ela semana passada. Ela está em recuperação. A pastora Cristina também está se recuperando, graças a Deus. Em breve estão aqui conosco, né? Então, que a gente possa estar agradecendo ao Senhor por isso tudo e colocando diante dEle aquilo que temos aí adiante, né? Amém. Senhor, obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado porque estamos aqui como família. Obrigado pelo Teu povo que se reúne em Teu nome, Senhor. A Tua palavra nos garante que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em Teu nome, o Senhor está no nosso meio. Então, seja bem-vindo, Espírito Santo, no nosso meio. E fala aos nossos corações, nos prepara para esse momento de comunhão, de palavra, e nos fortalece, Senhor, a alma e o espírito, Pai, para os desafios que temos à frente, Senhor. Dá a ordem aos Teus anjos a nosso favor, Senhor, a favor dos nossos irmãos, Pai. E nós declaramos a vitória, Senhor, sobre todas as lutas, Senhor, porque assim o Senhor prometeu, Pai, que o Senhor não ia nos tirar desse mundo, mas ia nos livrar do mal, Senhor. É a Tua promessa sobre a vida de cada um de nós, Senhor. Então, nós queremos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, Senhor. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado o dom da vida. Cada dia, Senhor, nós acordamos, nós respiramos, Senhor. Nosso organismo funciona, Pai. E são essas pequenas coisas, Senhor, que fazem com que a gente tenha uma vida normal. E por isso louvamos e engrandecemos o Teu nome, Senhor. Queremos reconhecer a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, o Teu cuidado sobre nossas vidas, Senhor. E agora queremos mesmo entregar os nossos desafios em Tuas mãos, Senhor. Tu vás à frente, Senhor, e que possamos, Senhor, ver a Tua boa mão a conduzir cada detalhe, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tem alguém que nos visita? Tem uma senhora ali. Pode ficar de pé, minha querida. Tem mais alguém que nos visita? Tem gente com vergonha, né? Mas tudo bem. E a gente, aqui, ó, mais uma moça aqui. Cadê o Martins? Aí, fica de pé a casa do Martins. Martins é sempre bem-vindo, né? O Martins é nosso irmão, é lá de Campos dos Goitacazes e é um esteio nos homens de oração, né? Um irmão que nos honra sempre com a presença dele. Veio distante para estar conosco. Muito obrigado, viu, Martins? Você e sua casa. Rogéria, a esposa, né? E a Rogéria também. Viu? Obrigado, viu? Que sejam todos muito bem-vindos, viu? Benção estar aqui conosco. O pastor Marquinhos tirou a tipóia. Ah, o pastor Marquinhos tirou a tipóia. Ó, tá levantando o braço já, Marquinhos? Ainda não, mas vai levantar, em nome de Jesus, né? Cada dia melhor, né, Marquinhos? Benção. Bom demais. Bom, nós temos aí as nossas reuniões, né, rotineiras, que são domingo de manhã, domingo à noite, quinta-feira, né? E temos aí novas artes, né, que você está vendo aí, ó. Você pode acessar o nosso Instagram, né?
através desse link e ficar conectado com a nossa igreja, né? E aí, dentro do Instagram, você tem lá todas as atividades da igreja durante a semana, tem os ministérios, tem as reuniões nas casas, e tem aí os líderes de cada ministério. Então, que você possa estar aí fazendo parte, né, seguindo a igreja SDT Caraíba no Instagram e participando no seu dia a dia, e também tendo a oportunidade de comunicar, né, alguma necessidade, a secretaria da igreja, você tem acesso aí através do Instagram, tá certo? Dízimos e ofertas, né? Essa é uma função para aqueles que entendem assim esse privilégio, né, que são de casa, e que você possa ficar à vontade, então, de trazer os seus dízimos e as suas ofertas nessa manhã para a honra e glória do Senhor e para o estabelecimento, para o trabalho do Reino de Deus nesse lugar. Amém? Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas agora é diferente. Cristo fala a toda gente e Ele me deu seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Obrigado, Pai. Te louvamos por esses dízimos, por essas ofertas. Pedimos a Tua bênção, Senhor, na utilização desses recursos para a expansão do Teu reino. Que o Senhor possa estar abençoando também a vida de cada um dos nossos irmãos aqui nesse dia. Que a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua prosperidade seja com eles, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Pastor Terço. Irmãos, vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus de graça, misericórdia, bondade, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia, ó Pai, as tuas misericórdias, ó Pai, duram para sempre, e é a causa, ó Pai, de não sermos consumidos. Te agradecemos em especial, ó Pai, por essa tradição tão boa, ó Pai, de nós nos reunirmos, ó Pai, uma vez por semana, para nos encontrarmos, ó Pai, cantarmos louvores ao Senhor, ó Pai, exaltarmos o Teu nome. Senhor Deus, vermos uns aos outros, nos ajudarmos, ó Pai, estimularmos uns aos outros na caminhada. E esse momento tão sublime que é de escutarmos, ó Pai, a Tua palavra. E eu te louvo, ó Pai, porque é de certeza, ó Pai, que a palavra ministrada, ela produzirá, ó Pai, muitos frutos, ó Pai, naqueles que têm ouvidos para ouvir,
porque a palavra, ó Pai, que sai da tua boca, e é o Senhor que vela, ó Pai, para fazer cumprir a tua palavra. Que o Senhor nos dê a graça, ó Pai, de ouvirmos, de crermos e de vermos, ó Pai, a tua ação nas nossas vidas, ó Pai, e na história. Que os nossos olhos, ó Pai, possam estar fitos no Senhor, os nossos ouvidos, ó Pai, atentos ao teu falar, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero agradecer, né, na pessoa do pastor César, né, o convite por parte do conselho da igreja, né, para a gente estar ministrando. E eu gostaria que os irmãos abrissem em Isaías, no capítulo 6. A gente vai estar falando hoje, né, sobre o governo eterno e os governos temporários. E isso aí pode levar a gente até a pensar, né, sobre temporário e eterno, sobre aquilo que é permanente, né, e aquilo que passa, né, aquilo que é circunstancial e aquilo que não muda. E o texto diz em Isaías, no capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima deles. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E diziam, clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que essa brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vai, diga a este povo: ouçam, ouçam, mas sem entender, vejam, vejam, mas sem perceber, tornem sensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então perguntei: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, e as casas fiquem sem moradores, e a terra esteja em ruínas e devastada. E o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda ficará o toco. Assim, a santa semente será o seu toco. Amém. Irmãos, isso aqui é o chamado, né, do profeta Isaías, e quando começou os profetas, né, o profetismo, dizer assim, eles vieram para suprir aquilo que normalmente acontecia entre as nações, que eram os videntes, né, aqueles que faziam premonições, né, mas que não tinham um começo, meio e fim, não tinham um governo, mas aqueles que eram sensitivos. E os profetas foram aqueles que Deus levantou, que viam como Deus vê, não é? Tem toda a raiz, né? Tem todo o sentido. Né? Então, algum pode falar assim, um profeta é um vidente. Né? Podia falar isso, mas é muito mais que um vidente. O profeta é aquele que Deus levanta, né? Muitas vezes depois que o sacerdote falha, depois que o governante falha, aí Deus levanta uma pessoa lá que fala o que Deus fala, e não é coisa diferente. É aquilo que foi dito para o rei, é aquilo que foi dito para o sacerdote, foi confiado a ele, que foi dito para o rei. Então, é como se fosse o último recurso que Deus tem, depois de vir o quê? Um juízo sobre um lugar. E Deus levantou Isaías, e aqui fala no ano
da morte do rei Uzias. Esse rei Uzias foi um rei maravilhoso, um rei que reinou e fez muitas reformas estruturais, ele trouxe muita segurança lá para o reino de Israel. A fama dele correu por toda a terra. E para que a gente possa ver, porque aqui nós estamos lendo os profetas, e a Bíblia tem a parte da parte da história, então não é como muitas vezes eu pensava quando eu estava crescendo, que a Bíblia é como se fosse a linha do tempo, né? Os livros foram isso, né? Então tem livros, né, que são sobrepostos. E lá em Crônicas fala a respeito do rei Uzias, fala que ele foi maravilhosamente ajudado por Deus. E ele teve uma fama que se espalhou muito longe, né, naquele tempo, até que ele se tornou poderoso. Aí tem um ponto de inflexão que fala assim, e aí a soberba tomou conta dele. E ele entrou no templo fazendo algo que não era lícito dele fazer, que era do sacerdote, mas ele, de tantos acertos, ele caiu num laço que muitas vezes cai em pessoas muito boas, pessoas diferenciadas. Só que a soberba tomou conta dele, e ele entrou no templo. Os sacerdotes falaram assim, rei, o senhor não pode fazer isso. Ele ficou muito bravo com os sacerdotes. Naquela hora, Deus foi e colocou uma lepra no meio da testa dele, e não tinha tratamento como se tem hoje, e ele saiu de toda aquela glória e foi viver numa casa separada. Para o povo, isso era muito tenso, né? Muitos podiam pensar que havia sido uma disciplina severa demais, né? Que, puxa vida, havia toda uma situação, porque ele era muito amado. O pessoal reconhecia o que ele tinha feito. E o fato foi que talvez muitos esperavam até que Deus mudasse a situação. Só que ele morreu nessa condição. Então havia uma consternação. E foi nesse ano que esse homem Isaías, que provavelmente era da corte, né, real, um jovem, não é? No ano que morreu, no meio desse luto todo, ele viu o Senhor assentado no alto, no sublime trono. Então, se o trono lá em Jerusalém estava vazio, o trono no céu não estava vazio. E o que é interessante é que nós vamos falar de Isaías, que profetizou durante o tempo de 4 reis, que é Uzias, o filho dele Jotão, o filho de Jotão, que é Acás, e o filho de Acás, que é Ezequias. Aí depois terminou o tempo do profeta Isaías. Mas se a gente for ler lá em Apocalipse, no capítulo 4, nós vamos ver que o apóstolo João teve a mesma visão, com mais detalhes, mas o trono no céu, a mesma pessoa estava o quê? Assentada lá. Porque os governos aqui, eles mudam. As circunstâncias, elas mudam. Mas o que preserva todas as coisas, o que preserva o destino, o que mostra que essa história tem um propósito, que não é algo circunstancial, que a gente não sabe o que vai acontecer, é exatamente o que? Essa visão que Isaías teve, que o Senhor da história, o Senhor das nossas vidas, o Criador dos céus e da terra, está o quê? Assentado no alto e no sublime trono. E aí ele fala em detalhes aqui, não de uma maneira exaustiva, porque a Bíblia não foi escrita, né, numa linguagem acadêmica, né, mas ela foi escrita de uma maneira suficiente para que em qualquer lugar, qualquer cultura, nós possamos o quê? Entender e crer o que se passa. O que Deus deu a conhecer a cada um de nós. A Bíblia é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. Pode passar o céu e a terra, mas a palavra de Deus não permanece. E por isso a importância o quê? De nos voltarmos para a palavra de Deus, de nos apropriarmos dela, porque onde essa palavra de Deus estiver, essa pessoa também vai permanecer depois que tudo isso acabar. Então não é só ser conhecedor da letra da palavra, mas ser praticante dela, é isso que nós somos exortados. E lá estavam seres que nós não conhecemos, que só aparecem na Bíblia aqui, chamados serafins, que é como se uma brasa que se consome, mas nunca fogo que consome. Eles estavam lá, tinham asas, a gente não consegue. Tudo, quando se fala dessas coisas aqui que nós não vemos, é para nos dar uma ideia.
Mas é como o apóstolo Paulo, que falou que teve um homem que foi no terceiro céu e viu coisas que não é lícito. Nós não temos palavras suficientes para descrever a glória e a majestade daquilo que, por enquanto, nós cremos, mas nós não enxergamos, nós não vivenciamos. Mas a palavra de Deus promete que nós vamos viver o quê? Essas coisas. Então, aqui diz, santo, 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 ou seja, não tem contaminação, não tem corrupção, não tem deformação, não tem envelhecimento, não tem nada. O santo, ele se assenta no trono. Não é? E quando o Isaías viu aquilo, acabou o assunto do Uzias, acabou o assunto de qualquer aflição que ele podia estar passando, qualquer opinião que ele tivesse, a única clareza que ele teve foi assim, eu estou perdido. Eu estou perdido porque a minha boca tropeça no falar. E eu habito no meio de gente também que fala o que muitas vezes não deve ser dito. E eu enxerguei o santo. E houve uma situação, não dele falar das circunstâncias fora, mas ele vê o quê? A condição dele. E quando isso aconteceu, ele falou assim, ai de mim, eu estou perdido. E na mesma hora um ser foi lá e tirou uma brasa, né, lá do altar, e veio e tocou nos lábios de Isaías, porque Isaías não falou assim, ó, Isaías, vem cá, deixa disso, você é um cara querido, você é um cara amado. Quem falou, não, realmente, isso é isso aí que você está falando. Mas existe o quê? Uma salvação para você, que não vem de você, e uma brasa foi tirada e foi feita uma cauterização nos lábios dele, mostrando que não é simplesmente passar por cima, fazer que não aconteceu, mas um fogo, né, veio e colocou. Ainda nós não estamos falando aqui do sangue do Senhor Jesus, né, mas é como se fosse. Eu acho que a imagem aqui está muito mais para falar do fogo do inferno, que não seria o fogo do inferno, mas um toque disso que mostrando, ó, ainda em tempo, o seu pecado foi tirado, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado. E aí é muito acontecimento, assim, você imagina a adrenalina, né, como é que tudo isso vai acontecendo, e ele podia ficar feliz, mas aí vem a voz do trono. A quem enviarei? Quem irá por nós? Mostrando que tudo aquilo era pelo Isaías, mas não era só pelo Isaías. Quem irá por nós? E ele prontamente falou assim, eis-me aqui, envia-me, não é, a mim. E aí vem a orientação, né, para ele como mensageiro. Vai, diga esse povo. E aí é importante a gente entender, porque aqui eu acho que nós vamos começar a ter ideias de muitas coisas que nos faltam, porque nós temos muitas perguntas. E esse texto aqui, embora um texto difícil, ele é muito esclarecedor, porque ele diz assim, ouçam, ouçam, vai e diga esse povo, ouçam, ouçam, mas sem entender. Vejam, vejam, mas sem perceber. Tornem sensível o coração deste povo. Endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter e sejam curados. Então perguntei, até quando, Senhor? Porque o Senhor está mandando, então por que o Senhor manda pregar se não é para o povo converter? Para que eu vou falar alguma coisa que não vai resolver de nada? Até quando? Aí ele já viu, não é possível, que é uma coisa inglória, sim. Aí fala para ele assim, até que as cidades estejam em ruínas, e fiquem sem habitantes, e as casas fiquem sem moradores, e a terra esteja em ruínas e devastada, e o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados, mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Como terebinto e como orvalho, os quais, depois de derrubados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente será o seu toco.
O que Deus está falando é o seguinte, ó, existe uma ação como se fosse uma queima. Está queimando, né, queima no norte, né, queima na região, na Pantaneira, né? E você fala assim, bom, então isso acabou tudo. A gente sabe que quando, né, pelo menos tem acontecido até aqui, que quando passa essa época de queimada e vem a chuva, aí existe o quê? Brota, né? E o que Deus está falando aqui? Daquilo que é a ação nossa sem Deus. Quando nós estamos sem sintonia com Deus, sem estarmos observando aquilo que são os seus mandamentos, as suas orientações, porque nós temos um outro entendimento, porque nós temos um pensamento altivo de achar que somos nós que sabemos o que nós vamos fazer com as nossas ações. É exatamente isso. No início, nós ficamos tranquilos achando que vai dar certo, mas o fato é que tudo vai se transformando em destruição. Nós podemos ver isso, muitas vezes, nos relacionamentos, nas amizades, que começa uma coisa linda, maravilhosa, e com o tempo nós vamos tendo dificuldades, o quê? Por conta exatamente de que nós vamos ficando muito fortes naquilo que é a nossa vontade, no nosso desejo, nas nossas imposições. Tal como Uzias, muitas vezes nós temos muito sucesso, mas, de repente, a soberba, a presunção toma conta do nosso coração e aí nós machucamos, né? Eu lembro do meu pai falar, nós temos a tendência sempre de lembrar das coisas que nós devíamos esquecer e nos esquecer das coisas que nós devíamos lembrar. E aí vai degringolando, e aí vem as separações, as inimizades, as corrupções, as deturpações. Por quê? Porque, ao invés de estarmos sintonizados com esse trono que não muda, que nunca fica vago, nunca fica vazio esse trono, nós atentamos muito para os governos, o quê? Que são circunstanciais. Olha só, uma sequência rápida, porque não é o nosso foco aqui. Uzias, ele terminou seus dias separado, ele era o rei, mas o filho dele, Jotão, provavelmente, durante o tempo, foi como que regente. Então, ele conhecia o pai, admirava o pai, e ele reinou junto com o pai, e ele reinou por 16 anos. Eu não sei quanto tempo que foram juntos os dois. E o que em Crônicas fala de Jotão, é que Jotão fez o que era reto diante do Senhor, mas nunca entrou na casa do Senhor. Provavelmente, por conta daquilo que aconteceu com o pai, ele o quê? Ele recuou. Ele temeu a Deus, mas ele teve alguma coisa assim, não, eu não vou entrar lá não, porque, né, olha só o que aconteceu com meu pai. O Jotão reinou 16 anos. O filho dele chama Acás. Já Acás fez o que era mal diante do Senhor. O que foi o mal que ele fez? Ele já não tinha mais aquela figura do avô dele no templo, ele não viu o pai dele no templo, e ele começou, o quê? Num momento de muita prosperidade, fazer acordos que nem levavam em conta mais quem Deus era. Certa vez ele foi na Síria, viu um altar lá, achou bonito o altar, pegou o projeto e mandou lá, fala, escuta, tira aquele altar de bronze que está lá no templo e põe esse aqui. Ah, faz isso aqui. Ele foi inovando. Né? Ele foi inovando. Aquilo que ele foi vendo, e o povo gostava de sacrificar nos altos, praticar o mal, o que ele foi? Ele foi turbinando. Ele foi fazer o quê? A vontade do povo. Foi isso que Acás fez. Deus mandou várias vezes, porque o que eu quero pontuar aqui é que o Isaías ele não ficou inseparado, tendo uma vida de ermitão, não. Ele foi presente. Como nós devemos ter essa visão de Deus, mas devemos ser presentes na história e nas circunstâncias onde nós estamos. Embora a gente sabe que a coisa caminha dessa maneira para a destruição, o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Porque mesmo que a sociedade vá se corrompendo, as pessoas que escutam, que são beneficiadas com as nossas ações, esse é o fruto. Você fala assim, será que Deus vai perder na história? Será que a igreja vai perder? Não. Em toda geração tem o toco, tem o remanescente. Tem aqueles que, embora toda queimadura, todo incêndio possa acontecer, eles permanecem o quê? Vivos.
E por isso nós devemos ser engajados o quê? Nas boas ações, em boas obras. Por quê? Porque no Senhor a nossa obra não vai ser o quê? Vã. Não é inglório aquilo que nós fazemos pelas pessoas. A resposta das pessoas é outra história. Deus derrama da misericórdia dele. Mas você fala, mas por que Deus age dessa maneira? Por que Ele fala dessa maneira? E aí nós vamos entender uma coisa que eu acho que é importante que nós entendamos. Que a gente começa a parecer com aquilo que a gente adora. Lá no Salmo 115 fala assim, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória, por amor da Tua fidelidade, da Tua misericórdia. Por que as nações confiam em ídolos que não são nada, que têm olhos, mas não veem, que têm pernas, mas não andam, que têm mãos, mas não tocam? Aí vem um oráculo. Tornem-se semelhante a eles os que o adoram. Não é assim? Quem gosta do Elvis Presley não usa um topete, umas roupas meio diferentes. Geralmente as pessoas não começam a querer parecer com o seu ídolo. E é exatamente isso. Se nós não nos voltarmos para Deus, nós vamos parecer com outra coisa, menos com Deus. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Irmãos, não são os poderosos que mantêm uma sociedade. Quem mantém uma sociedade são os justos. Se tivesse 10 justos lá em Sodoma e Gomorra, Sodoma e Gomorra não teria sido destruído. É diferente daquilo que nós vemos. O que nós vemos são circunstâncias, são aparências. Mas depois que tudo passa, por exemplo, o rico e o Lázaro. Não era o rico que sustentava o Lázaro, aliás, não sustentava de jeito nenhum. Mas era o Lázaro que, na presença dele, permitiu que aquele rico dê dias de prosperidade. Porque Deus ele leva o justo antes que venha o mal. Ou seja, quem que segura o mal? O justo. Por isso, a palavra de Deus diz também, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Muitas vezes nós queremos fazer um acordo na nossa casa. Só que a palavra de Deus fala que, ao invés de a gente fazer um acordo na nossa casa, já que nós não temos nem essa habilidade, nós devemos estar dentro da nossa casa como alguém que crê. Porque se nós cremos no Senhor, nós seremos na nossa casa como Isaías foi durante aquele tempo. Isaías, ele nunca titubeou. A tradição diz que Isaías terminou seus dias cerrado ao meio. E quem foi essa criatura que cerrou Isaías ao meio? Segundo a tradição, foi Manassés, que é filho de Ezequias. E Ezequias é filho de Acais. E esse Ezequias, ele reinou 29 anos. Durante 14 anos, ele foi o rei fantástico. Quando tinha 14 anos de reinado, o olho que todo vê, os olhos que todo vê, o Todo-Poderoso, aquele que se assenta no trono, bateu o olho, viu a fidelidade de Ezequias e viu que tinha coisa que não estava certa. Permitiu que Ezequias adoecesse de uma doença mortal. E mandou Isaías lá para falar assim, Ezequias, coloca a tua casa em ordem, porque daqui você não escapa. Isaías saiu do palácio. E Ezequias, com aquela sentença, virou para a parede e falou, Senhor, como? Olha o meu currículo, olha a minha reputação, olha as minhas ações, o que eu vou fazer no túmulo? E chorou. E Deus foi lá e falou, Isaías, volta lá e fala para Ezequias que eu vou dar para ele mais 15 anos. O que ele tinha de reinado, mais um. E chegou lá, deu uma receita, E é uma receita divina, porque era um emplasto lá de uma passas, que
Só Deus mesmo para usar isso e dar certo de quê? Então, desceu, deu certo, e foi curado. E a gente ouve muitas pregações sobre isso. Mas nós devemos dar uns passos para trás para ver o todo. Esses 15 anos, Ezequias deixou que a presunção entrasse no coração dele. Igual o seu bisavô, não, acho que é tataravô, né? E ele começou a mostrar o tanto que ele era bem-sucedido para o pessoal da Babilônia, enfim. E nesses 15 anos, ele teve um filho que reinou depois dele, chamado Manassés, que cerrou o profeta Isaías ao meio. Manassés, para mim, é um dos personagens bíblicos que mais me leva a perto de surtar. Porque pensa num cara desarrumado. O cara, né, ele chegou a sacrificar os filhos dele para deuses, igual as nações faziam. Matou o profeta Isaías. E aí, só rapidinho, porque também não é o nosso tempo. E aí, quando você fala, esse sujeitinho de cair num rio, né, o crocodilo mastiga, eu fico pensando dessa maneira, sabe? Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi para o exílio. E aí você fala, não, agora é bom que ele vai sofrer um bocado. Sabe o que ele fez lá? Converteu. Sabe o que Deus fez com ele? Fez ele voltar. Então, quando eu estou falando isso, é porque aqui as minhas razões, aqui os meus pensamentos, diante daquele que assenta no trono, eu acho que a única coisa que dá para fazer é o que Isaías fez. Ó, eu estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros e quem está à minha volta não é muito diferente de mim. E a gente viu o Senhor e é o Senhor da história. Irmãos, essa é a ministração, né, o nosso tempo já está indo, e eu queria propor para alguns irmãos algumas aplicações dessa palavra que nós colocamos aqui. E a primeira coisa é que a gente entendesse que aquilo que às vezes mais está agitando o nosso coração é circunstancial e não é a realidade. Porque a realidade é que Deus reina. A realidade é que não tem nada que é distante demais para que Ele possa alcançar. Isso é uma primeira aplicação que tem a ver o quê? Com a nossa fé. Segundo, que apesar de nós sermos pessoas de lábios impuros e habitar no meio de gente de impuros lábios, né? Ele é o nosso Salvador. Se nós reconhecermos, se nós quebrantarmos, lá em Isaías 66 fala que Deus habita num alto e num sublime trono, e Ele olha para aquele que treme diante da palavra dEle. Agora, aquele que faz as coisas no automático, às vezes coisas boas, mas por fazer, ele compara não é aquele que ele até fala lá no Evangelho, muitos daqueles dias falam assim, mas eu preguei em teu nome, eu curei em teu nome. Eu falo assim, eu não te conheço, porque o conhecimento vem exatamente desse momento que nós entendemos o que é a nossa fragilidade. E o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E quando existe esse reconhecimento, também vem para a gente uma comissão, uma missão. Vai, diga, vai por mim. Deus podia muito bem mandar os anjos, mas Ele não quis mandar os anjos. Ele quis mandar o que? Os quebrantados, os contritos, aqueles que tremem, né, diante da palavra dEle. Né? E que nós possamos tomar essa, como temos tomado. A congregação aqui do Caraíba, né, a igreja do Caraíba aqui, ela é muito eficaz em fazer as coisas. Quando nós andamos e vendo tantos frutos, né, que saem por aqui, né? Então, não é em vão o trabalho que nós fazemos. Não é em vão. Nós devemos saber que, ainda que nós olhamos e vemos campos queimados, ainda que nós olhamos e falamos assim, gente, mas não é possível, isso aqui parece que está caindo. A promessa é, talvez até para a nossa proteção em termos de soberba. O toco é santo. Na hora que você achar que queimou,
brota. Fala a verdade, você não queria escolher quem que ia ser salvo, não? Fala assim, que ela queria que ele fosse salvo. Eu estou aqui falando que eu não queria, mais ou menos, que o Manassés fosse, está vendo? Que a gente é dureza, né? Quem sabe é Deus. Ele é justo, Ele é poderoso, Ele é misericordioso, e Ele disciplina os que amam. Todos os reis foram disciplinados. Teve uns que foram disciplinados para aproveitamento, porque se quebrantaram, mas, por exemplo, Acais. Tem um versículo lá em Crônicas que fala, e quanto mais o Senhor afligia, mais ele se voltava para os ídolos. Tem gente que é incorrigível. Tem gente que confunde correção com punição. Tem gente que, quando Deus disciplina, se revolta. E tem gente que, quando Deus disciplina, se quebranta. O mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. O sol é o mesmo. E as reações são o quê? Diferentes. Então, eu queria propor também essa aplicação da gente entender e compreender que nós não devemos nos cansar de fazer o bem. Que nós vamos ceifar o quê? Em tempo oportuno. O nosso compromisso, a nossa, não é com o resultado, mas é com o engajamento. Mesmo que nós não vemos, eu fico imaginando o Isaías, depois de tudo, ele sendo preparado para ser cerrado ao meio. O que segurava esse homem? Eu acredito que bom, agora tudo vai acabar porque o trono não está vazio. O apóstolo João viu o mesmo trono, com uma diferença ainda mais interessante. Porque no Apocalipse 5, fala que aquele que estava no trono tinha um livro com selos. E aí apareceu um outro, que era um cordeiro, que parecia que tinha sido morto, que é o Senhor Jesus, e foi lá o quê? Pegou esse livro com selos e abriu o quê? Os selos da história. Nós caminhamos para um desfecho. E isso deve acalentar o nosso coração. Mas nós não devemos ficar alheios à história que está acontecendo dia a dia à nossa volta. Isso deve encher o nosso coração de esperança, mas também deve encher a nossa disposição de sermos efetivos. Não é? Devemos ser ocupados, nem preocupados e nem desocupados, mas ocupados na obra do Senhor, porque no Senhor a nossa obra não é em vão. Amém, irmãos? Que Deus possa nos dar a graça, né? E vamos orar, né? Queria convidar os irmãos a curvar a cabeça. Senhor Deus, eu te louvo, ó Pai, te agradeço, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, nas nossas vidas. E eu te louvo, ó Pai, por tanta coisa linda, ó Pai, que o Senhor tem dispensado e feito aqui, ó Pai, em nosso meio. E eu quero te pedir, ó Pai, no nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos ouvir, ó Pai, todas essas coisas. E depois daqui, ó Pai, nos debruçarmos, ó Pai, sobre esses assuntos, aprofundarmos, ó Pai. Porque eu sei, ó Pai, que às vezes a gente sai, já tem uma outra coisa acontecendo, outra, mas é muito importante, ó Pai, nós conhecermos o Senhor, ó Pai, cada vez mais, para que nós possamos, ó Pai, temer o Senhor, ó Pai, é o princípio da sabedoria. E que o Senhor possa, ó Pai, nos dar a graça, ó Pai, da perseverança, ó Pai, da fé, Senhor Deus, da ocupação, que possamos ser laborosos, ó Pai, naquilo que nós fazemos, no atendimento, ó Pai, na pessoa, ó Pai, que está caída, Senhor Deus, na pessoa que está desorientada, e que nós possamos, ó Pai, estar falando constantemente, ó Pai, desse reino que vem, Senhor Deus, desse reino que não vai ser abalado, desse reino, ó Pai, que vai permanecer, e nem olhos viram, ó Pai, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. E o Senhor faz com que todas as coisas, como foi cantado aqui, cooperem para o bem daqueles que te amam. Que o Senhor seja exaltado, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.